Capítulo 43. Um universo de harmonia. Nas minhas noites aqui no chalé em Cape Cod, tenho lido um livro sobre este lugar, The Outermost House, de Henry Beston. Ele descreve, em uma linguagem primorosa, o ano que passou na grande praia de Cape Cod, sozinho, em uma casa nas dunas com vista para o Atlântico. A beleza, a força e o terror da natureza são descritos com profunda compreensão. Muitas forças convergem quando irrompe uma tempestade. O poderoso ritmo terreal das ondas, a violência do vento, a luta da água para obedecer à sua própria lei natural. Da tempestade no mar, vêm os colossos, os quais, sendo colossos, fazem longas viagens, colidindo primeiro com a barreira externa. Em seguida, lançam-se rumo à costa, rompendo tudo pelo caminho. Ao tocarem a praia, eles tombam com um rugido perdido em meio ao som generalizado da tempestade. Esmagada pelo vento e continuamente agitada, elevada e lançada para baixo pelas correntes que se aproximam, a água em alto mar adquire um furioso aspecto vítreo de espumas marmoreadas. Selvagens e velozes jatos de água erguem-se a 15 metros de largura. Jorra a água misturada com areia. Sob tudo isso, movem-se furiosas correntes marítimas, a ressaca costeira nas extremidades de Cape Cod. Aqui, as correntes costeiras se movem na direção sul. Velhos destroços de madeira flutuante estão sempre sendo carregados do norte para cá. Com frequência, amigos da guarda costeira veem uma caixa ou um bordão que recuperei e dizem: "Vi isso há 2 semanas, perto do farol." Beston fala da obediência maravilhosa de cada aspecto da criação. Os ventos, as marés, as migrações de pássaros, o ritmo e o jogo de luzes, os sons, as fragrâncias e cores, todos movendo-se em perfeita harmonia, como se estivessem sob o comando de uma batuta invisível. Um dos mais estranhos fenômenos descritos é a migração dos sáveis, peixes semelhantes ao arenque que os indígenas costumavam usar para fertilizar suas plantações de milho. Esses sáveis de Weymouth se enxameiam do mar, e só Deus sabe de que mar eles vêm. Eles sobem o ribeiro de Weymouth e, impedidos por uma represa de continuar, são pescados em uma rede, despejados em barris de água e carregados por terra em um caminhão até o viveiro de Whitman. Eu os observava seguirem as correntes dentro do viveiro, após terem sido derramados ali. Depois, talvez, lhes sobrevém uma sensação de ser chegado o tempo previsto. Cada fêmea põe de 60 a 100 mil ovos viscosos, os quais caem no fundo, vagueiam pela lama, deslizam e se agarram conforme queira o acaso. Então, as fêmeas em desova e os machos passam pela represa e voltam ao mar. 10 meses ou 1 ano depois, os arenques nascidos no viveiro os seguem. E então, chega outra primavera e, com ela, um grande mistério. De qualquer lugar nas profundezas do oceano, cada peixe nascido em Weymouth se lembra do viveiro de Whitman e se dirige para lá por invisíveis léguas submarinas. O que se passa naqueles cérebros frios? Que chamado os agita quando o novo sol desponta sobre a vastidão do oceano? Como cada criatura encontra seu caminho? As aves migratórias têm por referência paisagens, rios e formações geográficas na costa. Mas os peixes, o que eles têm? No presente, porém, os peixes estão de volta ao lar em Weymouth, nadando contra as cheias de primavera rumo ao lago ancestral. Que ardor imenso, irresistível, implacável e intenso da natureza pelo movimento da vida. E todas essas suas criaturas, que dores de parto, que fome e frio, que luta dolorosa e lenta eles não suportarão para cumprir o propósito da terra. E que deliberação humana e consciente pode igualar essa vontade impessoal e coletiva de render a própria vida à vontade da vida universal? Ventos e ondas, marés e tempestades, as migrações de pássaros e peixes são elementos do compasso, da ondulação e do ritmo que subjazem a maravilhosa harmonia do universo. Temos falado sobre a primeira coisa que faz o casamento funcionar, a aceitação da hierarquia divina, que é, penso, outro aspecto dessa harmonia. O homem e a mulher, ao se reconhecerem como coherdeiros da mesma graça de vida, movem-se no ritmo do compasso, aceitando seus limites, assim como fazem as ondas, entregando cada um a própria vida à vontade da vida universal, termo que Henry Beston não pôs em maiúsculas, movendo-se sempre em direção à mais sublime realização e à mais sublime alegria, a música perfeita, que é a vontade de Deus. Capítulo 44. Seja uma mulher de verdade. A segunda coisa que faz um casamento dar certo, o elemento mais explosivamente perigoso em nossa natureza humana, a fonte do maior dos prazeres terrenos, até mesmo, em minha opinião, da maior diversão. Aquilo que você se perguntava quando eu finalmente começaria a discutir é o sexo.
O que uma mulher de verdade deseja é ter um homem de verdade. O que um homem de verdade deseja é ter uma mulher de verdade. É a masculinidade que atrai uma mulher. É a feminilidade que atrai um homem. Quanto mais feminina você for, mais viril seu marido desejará ser. O filósofo russo Berdyaev disse: a ideia de emancipação feminina se baseia em uma profunda inimizade entre os sexos, na inveja e na imitação. A mulher se torna uma mera caricatura, uma essência falsa. Para o cristão que entende o propósito de Deus, não pode haver inimizade, inveja ou desejo de imitação. Tanto homens como mulheres aceitam plenamente sua essência, como aquela que Deus criou ao fazer o homem à sua imagem, tanto o sexo masculino como o feminino. Lamentavelmente, algumas pessoas confusas opõem-se ao uso da palavra homem para incluir ambos os sexos. Porém, até mesmo um estudo superficial da linguagem os livraria da suspeita de que haja nisso um viés sexista. Homem inclui tanto homem como mulher, a mesma humanidade expressa sob duas modalidades distintas, e cada um deve reconhecer e aceitar a plenitude de sua humanidade sob a modalidade que lhe foi atribuída. Não somos chamados, de alguma forma, a superar nossa sexualidade. Nós a afirmamos, nós nos alegramos nela, nós procuramos ser fiéis a ela ao tentarmos usá-la como uma dádiva de Deus. Infidelidade ao próprio sexo é infidelidade ao mundo inteiro, pois uma mulher deve ser mulher tanto em seu relacionamento com os homens como com as outras mulheres. O homem deve ser totalmente homem em seu relacionamento com as mulheres e com outros homens. O marido que não é fiel à sua masculinidade defrauda a esposa, e o inverso é igualmente verdadeiro. Essa fidelidade de que falo é a nossa resposta ao chamado de Deus. Um é chamado para ser homem, a outra chamada para ser mulher. E ambos tornam-se uma só carne, e nela, como uma só carne, tornam-se um com Deus. Em cada sociedade tem havido certas expectativas consideradas aplicáveis a cada sexo. Obviamente, essas expectativas podem variar segundo as diferentes épocas e os diferentes lugares, mas a distinção entre masculinidade e feminilidade tem sido uma constante ao longo da história. Apenas em nossa sociedade tem havido a tentativa de apagar essa distinção, de encorajar as mulheres a fazerem o que os homens fazem. O trabalho do homem, por mais enfadonho, desagradável ou difícil que seja, é geralmente considerado mais valioso que o das mulheres. Oportunidades iguais quase sempre implica que as mulheres querem fazer o que os homens fazem, não que os homens querem fazer o que as mulheres fazem. O que indica que o prestígio está atrelado ao trabalho masculino, mas não ao feminino. O trabalho feminino, em especial a tarefa atribuída pela criação exclusivamente às mulheres, a de gerar e criar filhos, é considerado não apenas algo de menor valor, mas até mesmo degradante e animalesco. Essa é uma medonha distorção da verdade e uma tentativa de julgar as mulheres segundo critérios masculinos, de forçá-las a um molde alheio, de roubá-las dos próprios dons que as tornam o que elas foram criadas para ser. Sujeitar a feminilidade aos critérios da masculinidade é tão tolo quanto seria julgar a carne pelos padrões das batatas. A carne seria reprovada em todos os quesitos. Para as mulheres, assumir um arremedo de masculinidade significa que elas sempre perderão. Você, Valerie, é uma mulher, pela graça de Deus. Isso significa que você tem responsabilidades. Você é plenamente mulher. E isso significa que tem privilégios. Você é apenas uma mulher, o que significa que tem limitações. Walt é um homem, é plenamente homem e é apenas um homem. Agradeça a Deus por isso e aproveite ao máximo.